Deixa eu só testar como é que tá lá. Vamos lá, Lúcia, pode começar. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa live. Quero agradecer àqueles que estão nos assistindo, né, que aceitaram participar conosco dessa discussão, né. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou a professora Lúcia de Fátima, sou professora do Centro de Educação, Letras e Artes, da UFAC, do CELA, né, sou professora do quadro permanente do PPGE, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFAC. Atualmente, eu estou ocupando a função de coordenadora do curso, né, do mestrado em Educação. Antes mesmo da gente iniciar essa live, né, eu quero registrar aqui, em nome do nosso mestrado, né, em nome do nosso programa de pós-graduação, os meus sentimentos, né, a nossa solidariedade a todos os nossos professores, não só do PPGE, mas da UFAC como um todo, aos nossos alunos, aos egressos, aos professores de uma maneira geral, né, a população acriana, eu diria, brasileira, né, que tiveram, que perderam parentes, né, em virtude da pandemia do Covid-19. Ou aqueles que não perderam, mas também que estão sofrendo em virtude de terem entre vocês, né, alguma pessoa acometida com esse vírus, então nós elevamos nossos pensamentos para que tudo isso passe o mais rápido possível, né, e que a gente possa, então, voltar ao convívio social, né. Bom, gente, a nossa live de hoje, o objetivo dela é apresentar, tá, um estudo que foi realizado pelo professor do nosso programa, né, que é o professor Mark Clark Ascende Carvalho, no seu doutorado, pós-doutorado, né, que o professor realizou recentemente na Universidade Federal do Pará, né, e esse pós-doutorado que o professor realizou, ele aconteceu num programa que nós chamamos de PROCAD, tá? Que é um programa de cooperação, né? Um programa nacional de cooperação acadêmica que vem sendo organizado, né, e funcionando por meio de instituições parceiras, que no caso é a UFAC, a UFPR e a UFPA, né? Então, o professor desenvolveu seus estudos num projeto maior, que tem o nome de Educação Básica na Amazônia, Pensamento Educacional, Políticas Públicas e Formação de Professores, né? Então, o período em que o professor desenvolveu seus estudos foi de julho a maio, né, de julho de 2019 a maio agora de 2020, tá? Então, essa live, ela tem esse objetivo de apresentar esse estudo que o professor desenvolveu lá no Pará, né, o tema que o professor vai discorrer sobre hoje, a temática é sobre a produção discente, sobre a valorização profissional nos programas de pós-graduação em educação da região norte, né? Então, essa é a temática que o professor vai discorrer. Para participar dessa live, né, na condição de moderador, nós convidamos o professor Rafael, né? O professor Rafael é também membro permanente do nosso PPGE, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação, né?
E o professor, eu vou ler um pouquinho aqui do Rafael, né, porque o currículo dele é bem extenso, então eu só fiz uma síntese aqui do Lattes e vou apresentar em linhas gerais, né, a qualificação do professor Rafael. O professor, ele é adjunto 1 da universidade daqui, da nosso FAC, né, é docente, como eu já disse, do quadro permanente do PPGE, né, ele está vinculado à linha 1, que é a linha de política e gestão educacional, linha esta que tem eu e o professor Mark também, entre outros professores. O professor, ele orienta e desenvolve trabalhos, né, de pesquisa, nas temáticas do campo do currículo, nas discussões sobre políticas, práticas curriculares, cotidiano escolar. Ele é docente do curso de pedagogia aqui da UFAC, e trabalha também nas demais licenciaturas, na área da teoria do currículo e na discussão sobre gestão organização curricular, né? É doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? O professor, ele também tem experiência com a questão da publicação, né? Então, ele é editor-chefe da revista Comunitas e da revista Navegações, editor associado da revista Teias, membro representante da região norte na comissão editorial da Revista Brasileira de Educação, e atualmente o professor também, ele é o editor-chefe, né, o coordenador da editora da EduFac, que é a nossa editora aqui na universidade. Então, esse é um pouquinho das credenciais do professor Rafael, que vai atuar aqui na live como moderador dessa discussão, né? Aí a gente tem também um doutorando, que é egresso do nosso mestrado, que é professor da Rede Acreana de Educação Básica, que é o professor Jean Mauro, e é doutorando, né? Como eu disse, ele é mestre em educação, é egresso aqui do mestrado, e atualmente ele é doutorando num programa de doutorado em rede chamado Educanorte, tá? O professor Mark, né, que vai ser, então, que vai apresentar, então, o estudo, a pesquisa, ele também tem um currículo bastante amplo, né, é muito conhecido aqui na universidade, mas, de repente, pode ser que tenha alguém nos assistindo fora, então, a gente também vai fazer a apresentação do currículo do professor Mark, né, o professor, ele é professor titular de Sociologia da Educação, né, do Centro de Educação, Letras e Artes, do CELA, é doutor em Educação e mestre em Educação pela PUC de São Paulo, tá? É licenciado em Pedagogia também, e tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional e formação de professores, atuando prioritariamente nos seguintes temas: formação de professores, sistema de ensino, gestão democrática, política educacional e sistema de ensino. É professor, como eu já disse anteriormente, permanente do programa de pós-graduação de educação da UFAC, e também professor do doutorado em educação da Rede Educanorte, esse que eu falei, que o Jean, que é nosso debatedor, eu esqueci de dizer isso, o Jean vai atuar como debatedor na nossa live. O Jean atualmente cursa, é doutorando desse programa, tá? Então, nós vamos deixar bem assim, claro, que se vocês desejarem fazer perguntas, né, tirar dúvidas ou fazerem alguma pergunta depois da apresentação do professor Mark, nós vamos estar à disposição, né, ele, como todos nós que estamos participando dessa live, e vocês podem mandar essas perguntas no chat, no YouTube, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço, né, estamos muito felizes, depois de muito tempo nos encontrar, nem que seja desse modo virtual, né, o distanciamento social nos impõe isso, e agora, então, eu vou passar a palavra para o professor Rafael, tá bom? Porque ele vai, então, mediar essa discussão. É isso. Por enquanto, é isso.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia, Mark e Jean, colegas aqui da live. É muito bom estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas espero contá-los bem em meio a tudo isso que tem acontecido. Como a Lúcia já comentou, ela já me apresentou, então não vou me alongar nisso. Meu papel aqui vai ser de mediador. Eu vou estar temporizando a fala do professor Mark, que vai estar fazendo a sua explanação sobre o relatório da pesquisa de pós-doutorado dele, realizada pelo Procad, e todos os comentários, perguntas, vocês já podem ir fazendo, como a Lúcia avisou no chat do YouTube. Aquilo que for só comentário, eu mesmo já vou colocando para aparecer na live, e aquilo que for pergunta, a gente vai segurando um pouquinho para quando, após o debate que o Jean vai estar realizando, eu vou selecionando as perguntas para o professor Mark responder. Então, apesar de achar que pode estar cedo, vai fazer pergunta para o final, não. Já pode ir colocando as perguntas, as dúvidas no Mark, e se quiser fazer pergunta para o Jean, para a Lúcia, para mim, também fiquem à vontade. É só deixar lá no chat, que aí depois, no final, no momento de perguntas, a gente vai destacando e vai aparecendo para o professor Mark e para quem for responder. E queria aproveitar para dizer que a gente está com um edital de seleção para a turma do mestrado, né, aberto. As inscrições vão até o dia 30 agora de junho. As inscrições já foram prorrogadas devido à questão da pandemia, da suspensão das atividades. Aí está passando aqui embaixo o site do programa. Lá vocês podem acessar e tem todas as informações com relação ao processo seletivo, tá? Bom, e aí agora, sem mais delongas, vou passar a fala para o professor Mark, para ele estar fazendo a exposição dele com relação à sua pesquisa. Mark, é com você. Certo, então. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Rafael e Jean, pela disponibilidade, né, e pela possibilidade de nos reencontrarmos, mesmo que virtualmente. Agradecer ao programa, né, de pós-graduação em educação da UFAC, do qual eu faço parte. Agradecer às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. E, na verdade, essa ideia, né, de nós fazermos essa atividade é uma forma também de darmos publicidade àquilo que a gente vem realizando, né, porque a despeito do que muitos dizem por aí, que nós estamos parados nas universidades, mas em meio a todas as adversidades que a população brasileira tem atravessado, nós, professores das universidades públicas federais, né, das instituições públicas de ensino em geral, de diferentes modos, temos cumprido com um conjunto considerável de atividades, né, de pesquisa, de orientação acadêmica, de produção, por que não dizer. Então, acho que isso é importante de ser ressaltado. Como a Lúcia e o Rafael já destacaram, na verdade, o que nós vamos estar apresentando aqui para vocês, em linhas bastante gerais, é fruto, portanto, dessa minha incursão, desse período de pouco mais de 10 meses que eu estive afastado para realizar os estudos no estágio pós-doutoral, né, sob a supervisão do professor Ronaldo Lima, lá da UFPA, do programa de currículo e gestão da escola básica. Inicialmente, a minha proposta para o estudo era de fazer uma discussão mais geral, tipo uma espécie de uma revisão de literatura acerca do que vem sendo produzido e discutido sobre valorização profissional. Nós chegamos, eu cheguei, inclusive, a apresentar um plano de trabalho para o meu supervisor de estágio, e ele concordou, eu apontou as questões, e aí, já na minha primeira ida para a UFPA, eu comecei a refazer o meu percurso e a proposta de trabalho, e fiz, então, uma proposição ao professor Ronaldo, que era exatamente de proceder uma espécie do que eu estou chamando de estado do conhecimento acerca do que tem sido produzido pelos programas de pós-graduação em educação aqui da região norte, dentro dessa temática de valorização profissional. Inicialmente, é importante nós destacarmos, né, que a pós-graduação em educação na região norte, ela é uma área em processo de expansão e de consolidação, a julgar que é exatamente na última década que nós vamos ter
um crescimento maior de programas de pós-graduação vinculados, inclusive, às universidades públicas federais daqui da região norte. Hoje, todas as universidades públicas do norte têm, pelo menos, um programa de pós-graduação. E aí, então, eu sugeri para o professor Ronaldo de fazer, portanto, nesse período que eu estava parcialmente liberado para o meu estágio, de proceder um levantamento junto aos programas, né, dentro dessa discussão da temática de valorização profissional. E aí estabeleci um recorte temporal de do período de uma década, né, de 2009, né, a 2019, né, e para procurar estratificar daquilo que tem sido produzido de dissertações e teses, né, como é que essas questões vão aparecendo nesses trabalhos. É importante dizer, então, que, na verdade, nós fizemos o estudo tomando por base a produção de 9 programas de pós-graduação, dos quais 8 estão vinculados a universidades federais, né? Aliás, 7 vinculados a universidades federais e 2 vinculados a universidades estaduais. Tem, inclusive, uma universidade federal que o seu programa de pós-graduação é bastante jovem, né? E, por período do recorte da minha pesquisa, não se tinha ainda produção, trabalhos de dissertações concluídos, né? Então, a Universidade Federal de Roraima, as informações que vão aparecer da Universidade Estadual de Roraima, e não da Universidade Federal de Roraima. Nesse contexto, também, é importante situar, dentro daquela ideia que eu falei de que a área é uma área que está em expansão, é importante situar que nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, apenas 2 instituições da região norte que tinham mestrado e doutorado, né, que é a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal do Pará, que são também as universidades com maior tradição, digamos assim, né? Hoje, nós já temos 4 doutorados em educação, né? A UEPA teve recentemente um doutorado aprovado, e aí, nesse esforço, que a professora Lúcia até fez referência também, foi criado em rede, né, um doutorado, que a gente chama da Rede Educanorte, né, do qual esse conjunto de universidades públicas federais da região norte, que tem programas de mestrado, abriram, né, juntaram esforços para abrir um programa de doutorado em educação, e esse programa já está em funcionamento, foi feita a primeira seleção, tem uma turma, né, o Jean, inclusive, é aluno nosso da Rede Educanorte. Então, conforme eu estava falando, eu fiz, então, esse levantamento junto a esses 9 programas, e embora eu tenha dito que é uma área relativamente nova, que se encontra em processo de expansão, mas a quantidade de trabalhos que nós levantamos nesse período, né, de uma década, é um quantitativo considerável, né? Nós identificamos, portanto, 174 teses de doutorado e 1.225 dissertações de mestrado. Alguém pode achar assim, mas é um número assustador, né? Mas deixa estar que, na verdade, esse é o quantitativo geral dos estudos que foram levados à defesa nesse recorte de 10 anos, né? Mas nem todos esses estudos, né, integram, portanto, o universo da minha pesquisa. Porque, conforme eu falei, o que eu queria discutir e abordar é de tentar mapear e analisar como é que, do ponto de vista da produção discente nos programas de pós-graduação, a temática da valorização profissional vai aparecer, né? E aí tem um outro elemento que eu acho que precisa ser destacado, né? Que tem a ver exatamente com a escolha do porquê de optar por investigar a questão da valorização profissional. Isso, de certa maneira, não se desvincula nem se desprega das minhas áreas centrais de interesse, não se desvincula também da minha experiência profissional e tem muito a ver com a assertiva que eu
até explícito no relatório, dizendo, por exemplo, que, na verdade, grande parte das universidades públicas federais aqui da região norte iniciaram ou tiveram uma inserção maior para o começo das suas atividades diretamente vinculadas aos cursos de licenciatura. Né? Isso justifica, inclusive, o fato de que, ao analisar, por exemplo, as linhas de pesquisa, todos os programas têm uma linha de pesquisa que trata ou de formação docente, ou de formação de professores, ou de trabalho docente e formação de professores. Né? Então, essa foi uma primeira consideração que eu tomei como referência. Depois, eu abordo ou parto para a discussão daquilo que eu estou chamando de uma compreensão ampliada de valorização profissional. Ou seja, ela deixa de estar circunscrita apenas ao signo da formação, né, de entender valorização como sinônimo de formação, mas entender que a formação, seja na perspectiva da formação inicial, seja na perspectiva da formação continuada, é um contributo importante às discussões em torno da valorização de professores, né? Mas aí eu agrego outras categorias ou outras dimensões que, na verdade, tem embalado um pouco do debate que tem sido feito no campo da formação de professores, né, das próprias pesquisas e das próprias produções acadêmicas e outros estudiosos do campo da formação e do campo da política educacional e da política de formação de professores têm procurado também abarcar, que é isso que eu chamo, então, de uma compreensão mais ampliada da ideia de valorização profissional, que envolve fundamentalmente 3 dimensões. Né? E aí, quais seriam essas dimensões? A primeira é a formação inicial, entendida aí como a formação inicial e formação continuada. Né? E aí a gente poderia incluir dentro dessa discussão uma série de outras temáticas que vão se relacionando ou que vão dialogando com essa dimensão mais geral da formação de professores, né? Que poderia incluir aí os programas de formação, a questão da discussão de formação docente ou mesmo de formação de educadores, porque existe também, ou são usadas dentro do debate educacional, diferentes tecnologias para estar se referindo a esse tema. A segunda categoria, ou a segunda dimensão, melhor dizendo, é a chamada dimensão da valorização profissional propriamente dita, né? Que aí eu coloco a discussão de carreira, remuneração e planos de trabalho. E uma outra dimensão é a dimensão das condições de trabalho. Então, na verdade, daquele universo mais geral, né, que eu apontei para vocês, de 174 teses e de 1.225 dissertações de mestrado, aí é interessante destacar também, eu não li esse quantitativo todo de trabalho. É uma pesquisa, foi um período de estágio de 10 meses, conforme eu disse, e nós definimos alguns protocolos para análise desses dados. Né? Nós extraímos as informações dos sites das instituições, dos sites dos próprios programas, dos repositórios que algumas instituições e alguns programas têm, e também no banco de dissertações e teses da CAPES. E aí o movimento era de preencher uma planilhinha onde nós botávamos, né, o título do trabalho, o resumo, as palavras-chave, o ano da defesa, o orientador e o autor do trabalho. Então, isso dava para nós, portanto, esse primeiro levantamento geral. Né? E aí eu organizei isso por instituição e por programa. Esse foi o primeiro movimento que nós operamos na sistematização dos dados da pesquisa. Feito esse levantamento mais geral, nós fomos, então, para essa discussão mais afunilada, né, dentro dessas 3 dimensões de valorização profissional, de procurar identificar, do conjunto de trabalhos definidos nas instituições, quais deles estavam diretamente relacionados a essas 3 dimensões, né, formação de professores, carreira e remuneração e condições de trabalho. Desse segundo levantamento, digamos assim, que aí nós fomos fazer uma análise mais demorada, né, dos resumos dos trabalhos e das palavras-chave. Então, esse universo maior, né, por dentro das
174 teses, ele cai para 44 teses, né? E do universo de 1.225 dissertações, ele cai para 272 dissertações, né? Que alguém pode pensar que é pouco, né? Mas é uma produção significativa, porque isso representa quase 30% desse total geral de produção feita, veiculada pelos programas nesse intervalo de uma década. A gente tem mais de 30% desses trabalhos, de alguma maneira, discutindo temáticas relacionadas à questão da valorização profissional. E isso eu fui fazendo programa por programa, né? Da mesma forma que levantei o quantitativo geral, por exemplo, do nosso programa aqui da UFAC, do PPGE, né? Depois desse levantamento geral, eu fui afunilando para ver quais dos trabalhos estavam dialogando ou resultavam de pesquisa, de investigação que tratasse dessa temática. E aí um detalhe, uma consideração que eu acho importante e que acabou sendo uma escolha acertada no levantamento, foi de eu não restringir o levantamento das produções somente às linhas de formação de professores e trabalho docente. Porque em outras linhas que você poderia até imaginar que essa discussão seria uma discussão tangencial, né, nós acabamos encontrando trabalhos que discutiam questão, por exemplo, a linha de política e de gestão. Eu acabo encontrando trabalhos que discutem a questão da valorização quando vão analisar, por exemplo, carreira, remuneração, planos de cargos, carreira e remuneração do magistério, né, a implementação da lei do piso, né, os efeitos dos programas de formação, enfim. Então, essa alternativa, né, de englobar o conjunto das produções pelas linhas dos programas e não por uma linha específica de formação de professores, acabou, portanto, representando essa possibilidade de eu ter um universo maior de trabalhos, né? E feito, portanto, esse grande mapeamento e estabelecido, portanto, esses filtros, esses recortes, né? Então, conforme eu disse, nós chegamos a 44 teses e 272 dissertações. E aí foi o momento em que, de fato, nós procuramos, então, inserir, ou de distribuir, melhor dizendo, como é que essas temáticas, ou como é que essas dimensões da valorização estão sendo abordadas e tratadas nos programas, e como é que elas resultam em termos quantitativos, né, de produção. Então, para vocês terem uma ideia desse universo aí de 316, né, teses e dissertações, que é o volume total de trabalho, né, levantado, o que é que, em termos quantitativos e em termos percentuais, eles representam, né? Nós vamos ter, portanto, uma maior concentração de trabalhos que discutem formação de professores, e aí dentro dessa discussão de formação de professores, conforme eu falei, está inserida todas as questões que dizem respeito à formação inicial, formação continuada, programa de formação de professores, programa de formação continuada, diferentes iniciativas, né, de aperfeiçoamento, de capacitação que os sistemas de ensino têm implementado. Então, dentro dessa dimensão, a maior quantidade de trabalhos defendidos aqui na região, do levantamento que eu fiz, vai estar exatamente inserida dentro dessa dimensão de formação de professores, melhor dizendo. Então, nós vamos ter aí algo em torno de 238 trabalhos, entre dissertações e teses, né, que discutem a questão da formação de professores. Em termos percentuais do universo que eu levantei, isso representaria algo em torno de 87,5% dos trabalhos quantificados e qualificados na minha pesquisa, né? Uma segunda dimensão é a dimensão acerca das condições de trabalho, né? E aí, para essa discussão de condições de trabalho,
eu agrego a discussão de trabalho docente, de trabalho pedagógico na escola, né, para ver como é que isso é tratado, como é que isso aparece nos trabalhos. Então, nós vamos ter aí, desse universo de 316 dissertações e teses, nós vamos ter 19, incluindo teses e dissertações, que discutem condições de trabalho, o que representa algo em torno de 7% do percentual dos trabalhos levantados. E aí, depois, uma terceira dimensão que vai aparecer em menor proporção é a dimensão, né, da carreira e remuneração, e aí, inserido dentro dessa discussão também é a questão dos planos, né, de carreira e de remuneração, a implementação da lei do piso, né? Então, nós vamos ter, desse universo, 15 trabalhos, que representa, portanto, algo em torno de 5,5%, né, dos dados da pesquisa que eu coletei. Então, em linhas gerais, né, esse é o cenário, né, que se apresenta, né, para o estudo que eu fiz, e aí é importante destacar que, na verdade, nós incorporamos todas as defesas realizadas até dezembro de 2019. E nós, inclusive, até tivemos algumas dificuldades para a atualização dos dados, porque não é automático, né? O sujeito defende hoje ou amanhã já vai para o site do programa. Tem um tempo, que é um tempo da instituição, às vezes o tempo do programa, às vezes o tempo de quem atualiza o site do programa. Então, essas informações não estão de pronto disponíveis, né? Mas aí, nesse particular, é importante, inclusive, destacar e deixar registrado aqui a maneira gentil e atenciosa com que a maior parte dos coordenadores e coordenadoras dos programas, né, nos atenderam. Naquela instituição que a gente não teve tanta facilidade assim, nós utilizamos de outros meios, recorremos às atas, né, recorremos às informações que, às vezes, a coordenação do curso tem, mas ainda não está disponibilizada. Então, esse é o cenário mais geral, né, do estudo. Eu não sei ainda quanto tempo eu tenho, mas aí eu queria fazer uma ressalva. Na verdade, esses dados que eu apresento até aqui, eles indicam para aquilo que eu me dispus a fazer no período do estágio, que era um levantamento de natureza mais quantitativa, né, na perspectiva de fazer esse mapeamento, né? A tendência e o meu compromisso, inclusive com o meu supervisor, é de que esses dados possam estar resultando, e obrigatoriamente eles vão ter que resultar, né, em outras produções, né? E aí, dentro desse cenário, é que eu vou fazer, de fato, análises mais qualitativas, né, desses trabalhos, inclusive no sentido, por exemplo, de demarcar lá. Então, eu tenho 238 trabalhos que discutem formação de professores, né? Quais são os temas, quais são as abordagens, os referenciais teóricos que são trabalhados, a que conclusões esses estudos chegam, quais as indicações que esses estudos fazem acerca da possibilidade de se movimentar ou de se rever a questão da maneira como nós, universidades, temos concebido e temos realizado a formação de professores, né? Então, assim, da gama de informações que eu tenho, sem querer ser pretensioso e sendo, né, eu acho que eu tenho um objeto de estudo que pode me acompanhar, né, pelos próximos 7 anos de atividade profissional que ainda me restam, né, podendo, inclusive, ampliar e manter esses dados atualizados, né? Por exemplo, se eu fiz de uma década, né, a perspectiva de dar continuidade nos estudos e, inclusive, de institucionalizar um projeto de pesquisa tratando dessa temática, vai dar para mim, inclusive, essa possibilidade de ter, num período mais alongado, né, ao invés de uma década, de 2 décadas, de perceber, inclusive, como é que essas questões se movimentam, ou quais são as alterações significativas, por exemplo, que podem ser identificadas nesse decurso, né? Mas aí tem uma outra
informação que eu acho que merece, antes de acabar aqui a minha fala, fazer destaque, não na perspectiva de criticar, quando eu disse, por exemplo, que predominantemente nós temos uma concentração maior de estudos que tratam da discussão de valorização, de formação de professores, e que isso tem muito a ver com a gênese das nossas universidades públicas federais aqui, que iniciam grande parte delas realizando cursos de licenciatura. A outra discussão é por que de repente, essas duas outras dimensões, carreira e remuneração e condições de trabalho, elas aparecem em menor quantidade, digamos assim. Porque eu até aponto isso no relatório, isso passou a estar pautando o debate, né, nos últimos anos. E isso tem, inclusive, um fôlego maior em torno das discussões lá com a aprovação do atual Plano Nacional de Educação, né, e por parte também das produções da área, né, não há muita concordância em relação a essa ideia de dizer que parece haver um consenso, né, até porque nesses tempos admitir algum consenso parece ser muito complicado, mas assim, tem sido uma tendência, né, nos estudos que discutem valorização profissional, trabalhar, portanto, com essa ideia mais ampliada de valorização que engloba diferentes dimensões, né, que deixa de estar tão somente circunscrita ao domínio da formação como sinônimo de valorização, mas agrega outras dimensões igualmente importantes nessa discussão, né, que aí são as discussões sobre carreira e remuneração e sobre condições de trabalho. E aí, para finalizar, de fato, essa parte aqui, acho que essas duas dimensões, a considerar as condições em que grande parte do Magistério da Educação Básica exerce a sua atividade profissional nas redes públicas de ensino, a considerar que nós ainda temos alguns sistemas que operam com algo em torno de 40% de professores contratados em regime temporários, né, ou em regimes precários, como alguns chamam, acho que essas duas dimensões, e uma outra referência, né, em situações em que grande parte de estados e municípios não cumpre sequer a lei do piso salarial, essas duas dimensões, né, da questão da carreira e da remuneração e das condições de trabalho, acho que continuam a se apresentar como desafios para que nós, da pós-graduação, possamos compreender melhor e saber mais acerca das reais condições com que, de fato, se realiza o trabalho docente dos professores que atuam na educação básica nas diferentes realidades existentes nos municípios do Acre, né, nos municípios do Amazonas, nos municípios do Pará. Se for pensar, por exemplo, os planos de carreira dos nossos municípios, por mais que hajam algumas similaridades em algumas situações, até parece um corte-cola, mas se a gente for fazer, por exemplo, uma análise disso em perspectiva regional, nós vamos perceber também que existem diferenças gritantes da forma de se conceber e de se implementar e de se realizar aquilo que nós estamos chamando de valorização profissional dos professores do Magistério da Educação Básica. Então, conforme eu dizia lá no início, isso tem muito a ver, a ideia de querer compreender e transitar e trabalhar melhor com isso, muito mais do que tratar tão somente da maneira como a pós-graduação em educação vem abordando e vem transitando por essas questões. Acho que isso tem a ver um pouco e responde muito daquilo que eu me constituí como professor, de onde eu venho e por onde eu transito e por onde eu ando, que é, de fato, os domínios da formação de professores pelo viés das discussões de política educacional e de política de formação de professores. Então, acho que essa possibilidade que eu tive de realizar esse estudo, né, em função dessa parceria que a professora Lúcia já fez referência, né, a Universidade Federal do Acre, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Paraná, né, que se juntam através de um programa de cooperação acadêmica que, se por um lado tem a finalidade e o objetivo de fortalecer o quadro de professores, com a perspectiva de muitos de nós que atuamos na pós-graduação virmos a aprofundar estudos e conhecermos outras realidades de pesquisa e de produção acadêmica nas nossas universidades parceiras, mas também dá para nós
distinção, digamos assim, em nos afastarmos um pouquinho daquilo que estava tão diretamente vinculado ou debaixo aqui do nosso olhar, né, termos a possibilidade de agregarmos outras referências e passarmos a transitar por outros domínios e fazendo uma discussão ou direcionando um olhar menos marcado quando se discute formação de professores ou quando se discute valorização profissional. É isso para início de conversa, e me coloco aqui à disposição para dialogar aí com a Lúcia, com o Jean, com o Rafael, com quem mais estiver interessado em ampliar um pouco esse debate, fazer perguntas, enfim. É isso, obrigado. Bom, primeiro, parabenizar o Mark pelo trabalho de pesquisa desenvolvido, trabalho que resulta aí no seu título de pós-doutor em educação, mais recente pós-doutor em educação do PPGE. Bom, a fala do Mark me remete muito a pensar que a pós-graduação na região norte, ela não é tão pequena quanto se imagina, ela é muito maior do que a gente imagina. A quantidade de trabalhos que o Mark conseguiu levantar nessa pesquisa, que para mim eu entendo como um estado da arte, ainda que ele tenha se focado na questão quantitativa e nas temáticas em si, aí o que ele fala que tem pesquisa para 7 anos, porque se for entrar nos meandros de quais caminhos teóricos essas pesquisas estão seguindo, metodológicos, então tem muito laço de pesquisa para frente. E aí isso só demonstra o quanto é forte, potente e perspicaz a pesquisa em educação na região norte. Se comparado com outros estados, né, onde a pesquisa já está consolidada, nós estamos sim no caminho da consolidação, está aí o Educanorte para isso, o programa que hoje é um programa de doutorado em rede, que congrega várias universidades, vários programas de mestrado em um curso de doutorado. E esse levantamento que o Mark faz, ele é interessante que ele mostra isso. Mostra o tamanho da produção, que não é pouca, e o quanto de investigação é desenvolvida e levada a cabo na região norte, sobre a região norte e com a região norte. E aí, eu queria agora, antes de passar a fala para o Jean, que é o debatedor da exposição do Mark, dizer que vocês podem registrar as perguntas no chat, já pode... Está aberto o chat para registrar perguntas, comentários, e aí, após a fala do Jean, a gente vai selecionando e vai mostrando as perguntas para o Mark responder. Se nesse meio tempo a Lúcia quiser fazer algum comentário, também só levantar a mão, Lúcia, que aí eu ativo o microfone, que a gente segue a fala. Nós estamos com uma média de 30 participantes na live, e para a nossa primeira live isso é muito bom, e aí, parabenizar a todos. Então tá, Jean, vai lá. Boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao convite formulado pelo professor Mark Clark, e quem tiver a felicidade de ser orientando no curso de mestrado, e que agora, no curso de doutorado pela Rede Educanorte, também vai orientar o meu trabalho. Parabenizá-lo pelo excelente relatório que foi efetuado agora no seu estudo de pós-doutorado, e dizer que eu destaquei alguns aspectos no trabalho dele. Por exemplo, eu consegui identificar, percentualmente, a situação de cada um dos programas de pós-graduação, e vai justamente na perspectiva que ele colocou, no sentido de que, em alguns programas, por exemplo, na Universidade Federal do Amazonas, na área de teses, praticamente 54% das teses que foram defendidas nesse período de 2009 a 2019 dizem respeito ao tema que ele trabalhou. Aqui no nosso PPGE, no período de 2016, quando a primeira turma começou a defender até 2019, de 87 dissertações defendidas, nós tivemos 17 que tratam desse tema. Então, dá uma média de 18,50% dos trabalhos que foram defendidos que tratam, que abordam essa perspectiva. Eu acho que é interessante, o professor Mark Clark, no relatório, ele coloca uma parte que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. E quando a gente trata da questão da carreira docente, nós precisamos ter em consideração todas as dificuldades que foram enfrentadas. Quando ele trata, por exemplo, da questão do Plano Nacional de Educação, quando a sua elaboração pós-CONAI 2014, nós tínhamos uma perspectiva de financiamento para a educação que, teoricamente, criava uma nova realidade para a educação. Mas, infelizmente,
desde 2016, com o afastamento da presidente Dilma Rousseff, e se começa uma nova realidade na questão educacional do Brasil, por exemplo, a emenda constitucional 95, que vai cortar os investimentos em políticas públicas por 20 anos, coloca uma nova realidade. E eu queria saber dele qual é a perspectiva que a gente tem de fazer pesquisa em educação, agora com essa realidade de cortes orçamentários, de restrição orçamentária de toda a natureza. Eu começaria por aí, para a gente abrir uma discussão maior. Na verdade é o seguinte, né? Se for pensar na questão da nossa área, na área de ciências humanas, né, e a área de educação propriamente, mesmo nos períodos chamados mais favoráveis, né, a gente sempre foi tratado como um plano mais inferior, ou como não tendo tanta importância assim, né? Acho, Jean, que, na verdade, para o que se apresenta para nós, né, acho que todas as universidades, considerando aquilo que eu disse, inclusive, que nós temos programas novos, né, o grande elemento que nos mobiliza é exatamente essa intenção e a necessidade, né, de querer contribuir, de deixar um legado, né, de fortalecer os nossos programas, né? Eu, querendo ser otimista, talvez a gente possa pensar e voltar o olhar para dentro das nossas próprias instituições, e já que as grandes agências de fomento, né, inclusive no momento que agora a gente está vivenciando, inclusive, ameaças de nos juntarmos, né, Ministério da Educação com qualquer outra coisa, né? Saiu hoje uma portaria da CAPES propondo a revisão das áreas para avaliação. Acho que caberia a gente pensar que as nossas instituições, com todas as dificuldades que elas têm, né, as próprias fundações estaduais de pesquisa, elas podem contribuir para criar uma outra condição que nos permita, né, continuar realizando os nossos trabalhos e as nossas produções com alguma dignidade, né? Porque se você pensar, por exemplo, a métrica da avaliação imposta, por exemplo, para a pós-graduação, e o sistema de avaliação da pós-graduação brasileira, inclusive, é visto com muito bons olhos, inclusive fora aqui do Brasil, pese as críticas que possam ser feitas, né? Mas se você for ver, né, ao mesmo tempo que essas instituições estabelecem uma métrica muito rígida e muito dura para a avaliação, nós não temos, na mesma proporção, investimentos que coloquem a área de ciências humanas, né, e a educação no mesmo patamar de algumas tidas áreas mais de ponta. Se você for ver, por exemplo, os próprios editais, né, agora mesmo está aberto um edital para credenciamento de pesquisadores para a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, né? Quando sair o resultado, por curiosidade, você pode ir lá olhar para ver quantos se aproximam da nossa área, né? Então, assim, já que no plano macro, né, das agências de fomento, progressivamente, os investimentos, a pesquisa na área de ciências humanas têm diminuído, né, eu vou continuar acreditando que, pelos esforços que nós desenvolvemos internamente, nós podemos buscar possibilidades que ampliem um pouco esse cenário, no sentido de estabelecer uma condição mais favorável. Eu sei que, por exemplo, não dá para generalizar, mas aqui mesmo, vou tomar um exemplo que nós temos aqui na nossa própria universidade, com todas as dificuldades orçamentárias e com todas as restrições. E Rafael e Lúcia sabem do que eu vou falar. Eu não tenho, por exemplo, projeto de pesquisa com financiamento externo, mas eu tive um projeto de pesquisa aprovado com financiamento interno que me permitiu adquirir um conjunto de equipamentos e de insumos para minimamente estruturar o nosso núcleo de pesquisa. Eu não tenho financiamento externo para desenvolver pesquisa, mas a universidade abriu, né, via edital,
né, o que a gente chama de cartão pesquisador, que é um valor pequeno, né, mas dá para nós algumas outras possibilidades diante de um estado de penúria, nós não sermos os mais paupérrimos da história. Mas acho assim que as pró-reitorias de pós-graduação, a própria administração da universidade, os grupos de pesquisa e os programas de pós-graduação em educação têm um papel muito importante a desempenhar nesse processo, porque, de fato, sem recurso, a condição fica ainda mais precária. E para nós que atuamos na pós-graduação, as exigências elas são progressivas, elas não diminuem, né? Nós temos cada vez mais encargos, nós temos cada vez mais cobrança, nós temos cada vez mais exigências e pressões e, de alguma maneira, né, e Lúcia, como coordenadora, pôde acompanhar isso, nem as bolsas que nós tínhamos para os nossos pós-graduandos, e a gente fazia todo o esforço para que ninguém perdesse os prazos para a defesa para a gente manter essa cota, nem aquilo que a cota que nós tínhamos para implantar agora para 2019 foi contemplado. E aí quem fez isso? Quem fez isso é a mesma agência que cobra de nós a métrica da avaliação. Então, assim, acho que preciso a gente inverter um pouco essa mão, né, de pensar em condições internas, mas também pensar como é que os nossos interlocutores, né, junto à CAPES, junto ao CNPq, e aí eu estou falando da ação das pró-reitorias, principalmente, né, mas também dos reitores e das reitoras, criam condição para que esses gargalos ou essas estratificações entre áreas não sejam tão perversas ao ponto de acabar criando condição de matar por asfixia alguns programas, porque vai chegar uma condição, por exemplo, que, por exemplo, se eu tiro todas as bolsas do PPGE em educação, eu estou negando a possibilidade de um percentual considerável de futuros pesquisadores em educação, quiçá futuros professores da educação superior, terem a possibilidade de fazer uma pós-graduação, concluir um mestrado. Então, acho que dá para pensar um pouco dentro desse cenário, né, que, de fato, de todas as expectativas positivas que foram geradas lá, ou que foram criadas por ocasião da aprovação do Plano Nacional de Educação, né, ele acaba nascendo quase que natimorto, né, porque, na sequência, veio a emenda constitucional que congelou por 20 anos os investimentos, né? E aí, como é que, de fato, pensar as redes municipais? Como é que as redes municipais vão pensar em valorização profissional, em contratação efetiva de seus professores, se a ideia é de se aniquilar, inclusive, por exemplo, com o principal fundo que, no momento, garante minimamente essas condições, que é o Fundeb? Bom, queria fazer uma pergunta para o Mark. Bom, Mark, você pesquisando essa questão da valorização do magistério a partir da produção discente, você trouxe para a tona essa questão dos ataques e desmandos que a educação vem sofrendo. Hoje, de fato, agora o anúncio de uma possível fusão do Ministério da Educação, quiçá, com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, pensando em que educação é essa que esse governo atual planeja, pensa, faz, e aí, diante de toda a situação da pandemia do Covid-19, quais os desafios que você vê daqui para frente ao se falar de valorização do magistério e, nisso, consequentemente, a prática docente no contexto pós-pandemia e de ataques à educação do atual governo? Meu principal desafio é acabar com esse governo. Brincadeiras à parte. Mas, assim, acho que, de fato, a gente tem vivenciado um momento de muitas incertezas, né? E as alternativas que se apresentam como possibilidade de tentar uma costura para esse momento, elas depõem muito diretamente contra isso que nós estamos chamando, entendendo como valorização. Por exemplo, o que é que se apresentou como panaceia para essa discussão, para minimizar a ausência de aulas, né, a frequência ou a infrequência dos alunos na escola, a infrequência dos professores no trabalho, né? Foi as possibilidades que o pessoal tenta suavizar com o trabalho remoto, mas que, na verdade, o que está sendo proposto é que, à distância, algumas ações de caráter formal sejam realizadas, né? Então, assim, para o que se apresenta, acho que os nossos esforços para resistir, para enfrentar essa discussão, tem que ser redobrados, né? Sob pena da gente
padecer ou, de fato, achar que um recurso, uma ferramenta pode desempenhar um papel e uma ação tão importante, tão fundamental, que é o trabalho dos professores, né? Acho assim, e aí, de fato, para esse cenário de incerteza, de um certo imobilismo, até que às vezes nos atinge, né? Acho que a gente tem como pensar possibilidades e alternativas que possam agregar esforços, né, que potencializem o trabalho das instituições, o trabalho dos professores, o trabalho das escolas, reconhecendo, inclusive, que esse espaço chamado escola ainda tem um papel fundamental para desempenhar, sobretudo em tempos de tantas desigualdades, e aí esse recurso que tem sido apontado como alternativa, que é o uso das ferramentas da tecnologia, serve exatamente para demonstrar o quão desigual, inclusive, é o acesso a esses meios e a esses recursos. Então, isso não pode ser visto como possibilidade de reparar uma ausência temporária nossa nas escolas, né? Bom, Lúcia, antes de você fazer sua pergunta, só um minutinho, a Cirlei, ela trouxe um comentário, na verdade, uma pergunta, que inclusive vai de encontro com o que o Mark apontou agora. Ela aponta que foi realizado hoje pelo CNE e Séries MEC uma consulta sobre as aulas práticas, né, nos tempos de Covid. Ela pergunta como você avalia essa remodelação do ensino em âmbito universitário, levando para o ensino híbrido, e aí ela tem uma outra colocação, você considera que esse cenário pode vir a colaborar para o processo de desmonte da educação e uberização da profissão docente? Então, assim, vamos reunir com a pergunta da Lúcia, aí você responde tudo num bloco. Fala, Lúcia. Na verdade, nem era pergunta, né? Eu queria até corroborar com aquilo que o Mark afirmou em relação à questão levantada pelo Jean, do financiamento, né? Assim, de repente, quem está assistindo a live pode imaginar, poxa, o professor acabou de concluir o pós-doutorado dele, com certeza ele deve ter feito esse pós-doutorado por meio de financiamento, de uma bolsa CAPES, e é verdade, o professor Mark, ele fez mesmo o pós-doutoramento dele, né, ele recebeu bolsa, foi financiado pela CAPES, mas a gente precisa registrar que o PROCAD, ele é um projeto de 2018, né, não é um projeto desse governo. Nós tivemos sorte. Nós, do BPGE, alguns professores do BPGE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, lá ainda em 2018, ainda no governo Temer, isso era um projeto que vinha do governo anterior, que era do governo Dilma, né, e aí nós conseguimos aprovar o PROCAD, que é esse projeto que o professor participou, e fomos agraciados, alguns professores aqui do BPGE, que é o primeiro professor a receber o título do pós-doutoramento, né, ter concluído os seus estudos pós-doutoral, o professor Mark. Mas logo em seguida, nós já teremos agora em julho, inclusive ela está participando dessa live, que é a professora Tânia, que ela já se manifestou, mas nós teremos a professora Tânia, que é a próxima aí também fazer seu pós-doutorado, professor Rafael, depois sou eu. Então, esse projeto, ele já contava com financiamento que já vinha sendo assegurado nos governos anteriores, né, porque, como o professor Mark falou, né, e o Jean também, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos agora com o segundo ministro da Educação, e tudo indica que vai cair, né, e a nossa preocupação é que sempre quando cai um ministro nesse governo, o próximo a ser indicado é sempre pior do que o anterior, né, então, esse é um governo que não assumiu as pautas da educação, como a gente pode muito bem perceber com a questão do Fundeb, que ele não assume essa discussão, né? A questão do financiamento hoje para as universidades, para a pesquisa, né? Nós estamos operando praticamente no vermelho, então, essa situação bastante complicada, né? Então, eu queria só colocar essa questão do PROCAD, da sua importância, né? Que ele está garantido, ele vai até 2022, porque foi aprovado em governos anteriores, tá? Queria, eu não sei se eu ainda vou ter oportunidade, mas eu quero logo parabenizar o Mark, o professor Mark, pelo belo trabalho que ele realizou, né? Eu li todo o relatório que o professor produziu, o professor tem dados aí, são muitos dados, né? Como ele falou, a intenção dele não é esgotar isso agora, não é parar por aqui, ele pretende institucionalizar
um projeto de pesquisa para que ele possa fazer análises mais circunstanciadas, né, em um outro momento. Então, ele tem, como ele falou, né, uma base de dados aí excelente para a publicação, né. É importante o professor publicar o relatório dele, porque é interessante como ele construiu esse percurso, né, as dificuldades que ele encontrou, porque para nós que ainda estamos pretendendo fazer o pós-doutorado, nos vem à cabeça aquela preocupação de que é um bicho de 7 cabeças, né? Mas, assim, não é tão complicado, embora, obviamente, a gente sabe que tem as exigências que devem ser cumpridas, né? Então, eu só queria reforçar isso e parabenizar o professor Mark pelo belo relatório, pelo belo trabalho que ele produziu, né, nesses 10 meses, em que esteve afastado, entre aspas, né, porque o professor não deixou de cumprir as atividades dele aqui na UFAC. Ele não deixou de orientar, né, nem no mestrado, nem no doutorado em rede, e tantas outras atividades que o professor atua aqui na instituição, né? Então, seria isso, tá? Ou então, bom, Mark, tem a colocação, só um minutinho, tem a colocação da Cirlei, essa primeira, né, em relação do ensino híbrido, a remodelação, e a pergunta que ela faz aqui. Pode falar. Tá, assim, as tentativas, né, de desmonte da educação pública, ela começa, acho que já tem alguns indicativos, mas na gestão atual, isso ficou muito evidente, né? O quanto incomoda ao governo federal a existência das universidades públicas e o atendimento ao tipo de público que as universidades públicas fazem. Deixou de ser vista como uma ação importante do Estado brasileiro e passa a ser tratada, né, como, não é nem privilégio, né, é como um espaço, na perspectiva do governo, é claro, de gente desqualificada, que na verdade é exatamente o contrário. Tem tanta gente qualificada nas universidades que é de onde vem uma reação mais contundente, né? Pese todas as investidas, né, todas as ações que o governo tem tentado empreender contra nós, universidades públicas, né, sem sucesso. A medida provisória da semana passada, em que supostamente daria ao senhor ministro da Educação a prerrogativa de, em tempos de pandemia, ele poder, pelos seus critérios nem um pouco ortodoxos, né, digamos assim, escolher das suas relações o reitor ou a reitora que deveria assumir pro tempore, né, ou bionicamente, como a gente usava no passado, os mandatos das universidades, né, de reitoria A outra questão é essas situações que estão colocadas com a possibilidade de se institucionalizar a questão do hibridismo no ensino, passando a ser, juntando presencial, à distância, com recursos de diferentes aportes da tecnologia. Eu continuo achando que, na verdade, isso não passa de uma grande panaceia, sabe? Se nós tomarmos como referência, o que é que nós temos como realidade nesse país? Quem é, de fato, o aluno de escola pública da educação básica, mesmo aquelas chamadas escolas que têm um suporte melhor, que atende uma clientela mais diferenciada, né? Quem são esses alunos que têm essa prerrogativa de ter acesso na sua casa com alguma facilidade, com alguma tranquilidade? Essa história de dizer que a internet está popularizada, que o celular hoje é objeto de consumo para todos os tipos de classes, isso é conversa, né? Assim, tem que ver qual é o tipo de aparelho, inclusive, né? Então, assim, é claro que da parte do governo e o próprio Conselho Nacional de Educação, e pela composição que ele tem, eles vão continuar apostando na retórica do governo, né, que é, de fato,
nós temos um período aí muito grande de ociosidade nas universidades e nas escolas, e nós precisamos botar, né, esse pessoal que faz balbúrdia para trabalhar, né? E aí, essa ideia de adotar uma estrutura híbrida, sim, eu sou meio refratário a essa possibilidade, porque, na verdade, isso desmontaria toda a gramática da educação escolar, toda a gramática do trabalho pedagógico que se realiza nas instituições, né, rompendo grandemente com a característica do ensino presencial, né? E nós, lá, em outras ocasiões, já dizíamos o seguinte, né, que nos nossos tempos, não tão distantes assim, né, o trabalho presencial na educação básica, na educação superior, tinha as dificuldades, né, e enfrentava os entraves que enfrentava, quiçá você, num período de pandemia, né, de instabilidade de todas as naturezas, né, operar ou implementar uma ação que, no afã de tentar salvar ou salvaguardar o ano letivo, né, o período escolar, você acaba criando situações que, até que isso se materialize, vai um tempinho, né? E aí, assim, parece um paradoxo ou um contraponto, né? A sua pergunta, como é que eu vou lidar, então, com valorização profissional em tempos, né, de hibridismo, ou em tempo, usando a palavra que você utiliza, né, de uberização da educação e do trabalho do professor. Eu acho assim que, se as minhas ressalvas já eram maiores antes desse período da pandemia, nesse período da pandemia ainda mais, sabendo, é claro, que, assim, em tempos que nós pudermos voltar ao chamado novo normal, esse novo normal vai impor para nós também um processo de procurar nos reinventarmos naquilo que, julgo eu, nós ainda sabemos fazer, né? E, assim, toda a minha formação, toda a minha experiência, todo o meu trânsito tem sido com atividades presenciais, e esse período agora, inclusive, da pandemia, né, tem colocado para nós esse processo que, para alguns, tem sido um aprendizado, né, de recorrer a esses recursos para fazer uma banca, uma qualificação, uma defesa, uma orientação, para estabelecer esse diálogo, né? Mas, assim, se não quiser se alongar, é só ver quem é, por exemplo, o público que participou dessa conversa aqui. Quem são essas pessoas, né? E por que é que elas estão aqui? Então, pense como é que isso, uma discussão dessa, por exemplo, poderia chegar, assim, fazer uma brincadeira. Como é que esse debate aqui poderia atingir, por exemplo, os nossos alunos do PAFOR, aqui do estado do Acre, só do estado do Acre, que estão lá nas cabeceiras dos rios, nas localidades mais remotas, nos locais, nas escolas, sem a menor condição, sem a menor estrutura, né? Então, como é que eu poderia, por exemplo, dar conta de atividades formativas naquele programa, por exemplo, utilizando isso que está se apresentando como possibilidade de ensino híbrido para as universidades retomarem as suas atividades nesses tempos? É isso, não sei se... Bom, tem uma pergunta aqui que chegou, a professora Emily tentou fazer pelo chat, não conseguiu, aí ela mandou pelo WhatsApp para mim. E aí a gente já encerrou as inscrições de perguntas, então essa vai ser a última, e depois eu retomo para o Jean concluir a fala dele, né? A gente está com 1h10 de live já. Bom, vou ler aqui a pergunta. Os sistemas educacionais da região norte requerem análises circunstanciadas sobre as suas diversas dimensões. Elas podem indicar os entraves e os caminhos possíveis para a melhoria da oferta de educação, mas pensando nas redes estaduais, circunscritas a um currículo homogêneo, de base única, no caso a BNCC. Preocupa se considerarmos que a pseudo-escolha feita por um dos 3 itinerários formativos não acontecerá por parte do aluno, por uma razão muito simples. As secretarias de educação não terão condições de ofertar esses itinerários. Professor, nesse momento de retrocesso, de fascismo e negacionismo da ciência, a transgressão é a saída e uma forma de resistir? Para concordar com você, Emily, eu acho que
para o que está colocado, né, nós não temos muita alternativa, não. Né? É resistir, é transgredir, é fincar pé, é levantar bandeiras. Né? Pena que, nesse jogo, né, diante das circunstâncias, nós que nos consideramos um pouquinho conscientes do nosso papel, né, temos sido os mais cautelosos, digamos assim, ante os riscos que a pandemia apresenta. Né? Mas, para todo o cenário, né, que já era complicado, né, com a história da definição dos itinerários formativos, as reais condições que os sistemas e as redes tinham para implantar a BNCC, acho que, para o cenário que está colocado, as instituições de formação em geral, e nós em particular, as universidades, os professores, os alunos da pós-graduação, os pesquisadores, temos, sim, uma grande contribuição a prestar nesse processo, né, que vai para além da simples crítica ao governo, né, mas é de desenvolver ações, ter clareza de qual que é o nosso papel e a real condição que se apresenta mesmo nesse cenário de restrição, de limitação, de dificuldades e de ameaças. Né? Eu sou otimista, quero acreditar que uma hora isso vai passar, né? E que da mesma forma, né, que a onda vem, bate e retorna, né, eu quero crer também que essa onda de atraso, essa onda de negacionismo, né, isso que você chama de retrocesso, uma hora vai dar uma baixada e nós vamos poder viver dias de maior racionalidade, pelo menos, para lidar e para tratar daquilo que deveria ser algo muito mais importante, né, principalmente nesse momento, que é a questão de a preocupação com a vida, o cuidado, o bem-estar nosso e o bem-estar do outro. Né? Se a gente perde isso como possibilidade de estar no nosso horizonte, né, eu não sei o que nós poderemos esperar de nós, tidos humanos. Mas nós, tidos humanos, professores, que lidamos com formação, se nós não acreditarmos que a nossa ação tem sim capacidade de reverberar, acho que no dia que eu deixar de acreditar nisso, aí de fato eu vou pedir para sair de cena. Mas enquanto eu continuar achando que esse é o caminho, que essa é a possibilidade, a gente vai continuar, mesmo que devagar, influenciando poucos, mas influenciando alguns, e isso de alguma maneira vai nos colocar ou vai fazer com que uma hora a gente chegue a um porto, quiçá, mais seguro frente a todo esse estado de desalento que se abate sobre muitos de nós. Bom, é isso. Jean, tem mais alguma coisa para colocar? Eu só queria finalizar concordando com a Gabriela. Ela colocou aqui como é que a gente faz para isso chegar na Secretaria de Educação. Os professores da universidade que têm vínculo institucional com as universidades públicas contam com algumas possibilidades de financiamento para participar de algumas atividades fora do Estado, congressos, seminários, essa coisa toda. Mas quem é da rede, como é o meu caso, e eu acho que praticamente 90% dos que já passaram pelo mestrado em educação e os que ainda vão vir pela frente, são professores da rede que não contam com essas facilidades. E aí eu acho que seria interessante se a gente começasse a pensar em alguma possibilidade de discutir junto com o sistema público estadual e municipal, que tipo de política nós poderíamos criar para facilitar a vida desses estudantes, que, na verdade, são professores das nossas redes, tanto estadual quanto municipais. Por fim, eu queria parabenizar o professor Mark Clark pelo excelente trabalho e deixar um abraço do meu amigo Rafael, professora Lúcia, e que venham as próximas discussões. Eu acho que foi bem interessante a discussão que nós tivemos aqui, o número de pessoas foi considerável, de uma ideia que surgiu para discutir o relatório pós-doutoral do professor Mark, e a gente conseguiu ampliar para muita gente. Eu acho que a gente tem condição de prosseguir com essas discussões e ampliar ainda mais para que outras pessoas possam ter uma noção das dificuldades que a gente tem enquanto pesquisadores. Bom, agradecer aí ao Jean pelas colocações, ao Mark pela explanação, e acabou que o debate ele se extrapolou, né, ao objeto em si da pesquisa, o que é mais interessante ainda.
de fato, como que acaba com essa pesquisa, essa relação comunidade, escola, essa relação de escola e universidade, a gente que vai lá, faz a pesquisa, mas muitas pesquisas acabam não retornando para a escola, dando essa devolutiva. Então, acho que o que o Jean coloca dessa ideia de precisamos articular um pouco mais essa conversa, e nesse momento essas lives, ela é um caminho através, né, que nós precisamos fazer isso. Eu, a partir do pontapé do Mark, me comprometo também a realizar alguma daqui a uns 15 dias, futuramente, discutindo outras questões também, e acredito que esse deve ser o caminho mesmo. Lembrar, está passando aqui embaixo, né, nós estamos com um edital de seleção do mestrado em educação para a nova turma, aberto, as inscrições vão até o dia 30/6, até dia 30 de junho agora. O cronograma da seleção, ele está por hora suspenso, apenas mantendo a etapa de inscrição e deferimento e indeferimento das inscrições. Todas as informações estão lá no site do PPGE, assim como todas as produções do mestrado, as dissertações defendidas, as informações dos professores, o lápis de cada professor, enfim, isso tudo está lá no site. E aí agora eu vou passar a fala para a Lúcia, caso ela queira falar alguma coisa para complementar. Então, eu quero agradecer, né, a todos aqueles que participaram da nossa live, que nos enviaram perguntas pelo chat. A gente registrou aí a presença de alguns professores do BPGE, como foi o caso da professora Adriana, a professora Tânia, Tiane, né, alguns egressos, Emily. Não foi possível eu observar todos que participaram, mas não dá para registrar o nome de todos, mas eu quero agradecer, né? Quero falar para vocês que nós pretendemos realizar outras lives em outros momentos, com outras temáticas, né? Nós ainda estamos... A universidade, nesse momento, né, ela está trabalhando com um plano, está organizando um plano por meio de GTs, de grupos de trabalho, né? Então, eu aproveito essa oportunidade para solicitar aos professores que ainda não responderam, que não preencheram aquele diagnóstico, né, que foi enviado, que é um questionário, para a gente ter uma ideia de quais são as reais condições dos professores e dos alunos. Nós temos também um questionário para os alunos, então, tanto da graduação como da pós-graduação, então eu reforço a importância de vocês responderem esses questionários. Nós estamos trabalhando com algumas atividades que foram autorizadas pelo Conselho Universitário, né, que no caso do PPGE, nós estamos fazendo as qualificações e mais para frente iremos fazer as coisas, né? Então, assim, o professor Mark, eu acho que ele respondeu bem aí a questão da preocupação que se tem, né, que os alunos ficam apreensivos, achando que nós vamos voltar a funcionar com aulas à distância. Então, nós queremos tranquilizar os alunos, porque a natureza dos nossos cursos, né, é presencial, não é à distância, então, embora a gente possa fazer uso de alguns mecanismos da tecnologia, mas não é possível transformar os cursos presenciais de uma hora para outra em cursos à distância. A UFAC, ela está atenta a isso, como eu falei, nós temos grupos de trabalhos que envolvem a pesquisa, o ensino, a assistência estudantil, né, para a gente ouvir os nossos alunos. Nós sabemos que a maioria dos alunos da universidade, eles compõem um quadro de situação de vulnerabilidade social, né? Esse novo normal, a gente tem que pensar bem como vai ser esse novo normal, como o professor Mark falou. Não dá para ser de qualquer jeito. Afinal de contas, né, nós não estamos saindo de uma greve. Já paramos, né, em outros momentos, ficamos 4 meses parados na UFAC, mas era uma greve, não era uma pandemia, né? Quando voltamos, nós não tivemos aquela preocupação do distanciamento social, da higienização dos ambientes. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, a UFAC está construindo um plano de contingência para atuar pós-pandemia, tá? Na pandemia e pós-pandemia. Como eu falei, algumas ações é possível acontecer, mas o nosso forte, né, que é o ensino, ele continua sendo presencial, tá? Quero agradecer ao professor Mark, mais uma vez, pelo trabalho que ele realizou, um trabalho muito importante. A gente espera que em breve o professor possa publicar seu trabalho, né, para que todos possam ter acesso.
Agradecer ao Jean, que muito nos orgulha, porque é um egresso do PPGE, né? A gente tem 2 egressos do PPGE cursando hoje o doutorado em rede, que é o Jean e a Laís, né? Então, isso é muito importante para nós. Agradecer ao professor Rafael, que, se não fosse ele, não tinha condições disso acontecer. Eu, o Jean e o Marcos, nós temos sérias dificuldades da tecnologia, então o Rafael aí que é o papa da tecnologia, né? Então, muito obrigado. E quanto aos nossos alunos e demais professores, quem está participando, né, da live, fiquem tranquilos, né, porque a maior preocupação da UFAC é salvar vidas, né, e nós trabalhamos baseados na ciência. Então, enquanto a ciência não disser que está tudo ok, a gente não vai retornar de qualquer modo, tá bom? Então, seria isso, meu muito obrigada. Bom, tem a colocação do João aqui, né? O João Francisco é o nosso professor recém-credenciado ano passado. Teremos uma próxima edição, qual será o tema? Então, a próxima edição vai ser organizada por mim e pelo João. Tá aí. Em breve a gente disponibiliza o tema, a data, e aí ficamos combinados assim, tá, João? Aceita o desafio para a próxima live. Bom, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Bom, então a gente encerra por aqui. Só corrigindo uma informação que a Cirlei ressaltou aqui, o edital de seleção do mestrado ele tem um adendo número 2, e as inscrições são até o dia 30 de julho. Então, até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, é possível fazer a inscrição. Não deixe a inscrição para o último dia, né, porque a gente sabe que a internet é complicada, então organize antecipadamente a documentação necessária, o projeto, e faça as suas inscrições lá, até dia 30/6. Jean, Lúcia, mais uma colocação? Marque. Só mesmo reiterar os meus agradecimentos, né, a Lúcia, ao Rafael, ao Jean, falar da felicidade desse reencontro, mesmo que virtual, e dizer que estou à disposição, né, e desejar boa sorte aos colegas que vão para o pós-doc nesse momento, né? E claro que eu saí numa outra condição e acabei concluindo já nesse período de pandemia, então o meu último retorno para Belém ficou comprometido, inclusive por conta disso, né? Ainda tenho uma dívida a saldar lá com o meu supervisor, mas isso vai ficar para quando as condições forem mais favoráveis, né? E dizer que me coloca aí à disposição para ampliar essa conversa, para compartilhar informações e dados, né? Enfim, para prosseguir aí na nossa luta em defesa da formação de professores, em defesa de uma educação pública de qualidade para todos, que acho que é isso que ainda nos mobiliza e dá força para seguir adiante. Muito obrigado. Bom, agradecer. Bom, o professor Jorge Fernandes, nosso professor, né, da casa, ele fez uma pergunta. A pergunta dele é até pertinente, mas aí eu acho que eu vou deixar ela como um gatilho para alguma discussão futura. Ele faz uma pergunta mesmo se tivéssemos aula online, como seriam as pesquisas de campo na pós-graduação? E aí são questões que a gente, né, está construindo, né, por exemplo, no caso das minhas mestrandas que estavam fazendo entrevista, elas estão fazendo entrevista via Skype, WhatsApp, tem pesquisadores que usam esses artefatos como metodologia, enfim, instrumento, mas eu acho, Jorge, que essa é uma questão que a gente tem que pensar e amadurecer melhor, acho que até cabe uma discussão futura de uma live. Pode ser um tema de uma live, né? E aí tem uma outra colocação, que aí é uma dúvida, a gente já vai retratar aqui, antes que isso, a Cirlei, ela falou que o PPGLI colocou a seleção do processo toda virtual, sem realização de prova. Bom, não é o nosso objeto de discussão aqui dessa live, mas eu queria dizer que até o momento, a seleção do PPGE, como a gente tem citado há vários momentos aqui, ela está mantida como tal, né? Se for preciso, a gente vai repensar. Por enquanto, a seleção tal como está no edital, tá, Cirlei? É porque não é objeto da nossa discussão, mas como a gente citou aqui a seleção, só para te informar, acho que ela está prevista
como tal? Lúcia quer falar mais alguma coisa em relação a isso? Não, Marcos? você já respondeu. Não. Só me despedir. Bom, então é isso. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Bom, fiquem todos bem, fiquem em casa e... Obrigado. Professores da Se for... Tchau, gente. Tchau. Oi.